Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Thiago Pereiras e hoje eu vou falar para você sobre sexo e vibração. Roda a vinheta aí, editor. Esse vídeo já tem um tempo que eu já iria gravar sobre ele, porque é uma temática muito interessante, não só pela questão do engajamento, mas é um tema que eu particularmente gosto de falar, que é sobre essa questão do sexo e da vibração. Eu já coloquei alguns vídeos aqui de algumas das minhas planilhas, até do Richard Dawkins, mostrando como que as emoções e os sentimentos, que são as reações às emoções, elas representam muito da gente. E aí, quando a gente entra nessa questão do sexo, que é uma necessidade básica do ser humano, que é o que nos trouxe até aqui, os nossos ancestrais, com certeza, eles só evoluíram dentro de uma cadeia, dentro da parte biológica, muito porque o sexo é prazeroso. E essa ligação entre o sexo e o desempenho na vida é meio que óbvia, né? Assim, muita gente me pergunta e me questiona. E aí, quando a gente entra nos conceitos do biohack, de hackear a biologia, muito se discute, né? Sobre o NoFap, sobre a masturbação, sobre aspectos relacionados à troca de energia com outras pessoas. E vou trazer algumas das pesquisas aqui para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Primeiro é importante dizer que o hipotálamo, que é a parte mais antiga do ser humano, do cérebro do ser humano, é que controla essas funções corporais básicas, em especial o sexo também, né, gente? Então, quando se fala em hackear a vida sexual, ela parte sim de uma questão de motivação e são formas diferentes para as mulheres e para os homens. Tanto o cérebro masculino quanto o feminino são cérebros diferentes. Logicamente que o sexo também representa essa diferenciação. Por que eu cito tanto a vibração? Sem entrar nessa parte espiritual, cada pessoa vê de uma forma. Fato é que nós somos física e nós somos química. A partir do momento que você se envolve com uma pessoa, você passa a misturar o que as pessoas denominam como campo eletromagnético ou energia, como você queira. Então, automaticamente, a pessoa ela passa a ter acesso ao seu campo mais íntimo eletromagnético da parada. E aí que entra essa questão super interessante, porque não é uma questão apenas de física, já sendo, né, de questões eletromagnéticas, mas também há uma troca ali, né, de fluidos, de energia, de corpo, de pele. Então há um encontro químico ali. E aí, automaticamente, se a pessoa que você está se envolvendo, ela cultua emoções negativas, ela só tem o hábito de produzir situações negativas, ódio, raiva, e automaticamente você tende a absorver isso. Isso é algo natural. Você que está escutando esse vídeo, se você teve um ou mais relacionamentos, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, porque depois de um tempo você passa a ter não apenas comportamentos, mas a química e a física da pessoa no qual você está envolvido. E aí, por isso que muitos relacionamentos, ao final, quando eles finalizam, causam tanta destruição, né, emocional, física, química das pessoas muda totalmente. E aí a pessoa ela é obrigada a mudar todo aquele processo, isso sem contar as questões hormonais, enfim. A gente vai para a parte prática. Primeiro é importante entender que já existem muitos experimentos dentro do biohacking que mostram que as mulheres elas são mais felizes e têm um melhor desempenho quando elas têm mais orgasmos, enquanto que o homem já é o contrário, ele se beneficia de menos orgasmos. Por quê? Porque existe toda uma construção biológica diferente entre os homens e entre as mulheres. Em termos da nossa ancestralidade, o homem tem características de mais de caçar e a mulher mais de coletar. Isso é ainda hoje na nossa cultura, mesmo sendo alterada, a gente consegue ver essas características de coletar e de caçar entre homens e as mulheres.
E logicamente, quando a gente vai para essa questão sexual, o homem ele faz sexo para relaxar e a mulher faz sexo para se conectar. Então são duas questões diferentes, enquanto que a mulher ela precisa ter mais orgasmo, até pela constituição cerebral dela, até pela questão biológica da mulher ser diferente do homem. Lembrando, gente, que quando há masturbação ou há sexo de verdade com outra pessoa, o nosso cérebro não sabe a diferença, tá? Porque o nosso cérebro, ele, e principalmente essa parte límbica, essa parte emocional, ele não entende essa diferença, para ele é a mesma coisa, só que tudo é representativo aqui na nossa mente. Lógico que quando você tem um relacionamento com outra pessoa, seja você hétero, homo, enfim, não importa, você tem um contato com uma outra química, com uma outra física, com uma outra pessoa, com outro campo eletromagnético e, logicamente, há uma troca. Então, é por isso que é o título desse vídeo de não faça sexo com qualquer pessoa. Não é nem por uma questão espiritual, mas por uma questão energética, de troca. Quando eu falo que por que o homem tecnicamente deveria fazer menos sexo, é muito por conta da questão da agressividade, muito por conta da questão da testosterona. Testosterona é um hormônio que o homem precisa. Se tiver níveis baixos de testosterona para o homem é o terror, é a pior coisa que pode acontecer com ele, porque a agressividade e esse adicional de energia, ele acontece muito por conta dessa questão energética, muito por conta dessa questão da testosterona, enquanto que a mulher não, a mulher tem um sistema um pouco diferente. E aí eu poderia citar aqui vários autores, o próprio Napoleon Hill falava muito, é, ele era um executivo à prova de balas, ele já falava lá em 1978 a necessidade de transformar essa energia masculina, né, em produtividade. E de fato existe um fundo aí, que nem eu falei, homens e mulheres precisam ter reações diferentes ao sexo, a essa mensagem mais básica do ser humano, que é a reprodução, gente. Nós vivemos em função de sobrevivência e reprodução, nosso cérebro vive para isso. Essa é a mensagem mais básica do nosso organismo e, de fato, é algo que está inculcado na nossa mente. Inclusive, tem alguns taoístas, né, que o pessoal fala, que são, o que eu costumo dizer que são biohackers originais, que eles recomendam transformar essa energia sexual em produtividade e saúde. E, de fato, quando você faz sexo ou se masturba, existe uma diferença, principalmente para o homem. Quando você faz sexo com alguém, você, de fato, pode estar trocando energia, não apenas a questão química, mas uma questão física com outra pessoa, por isso a importância de ser uma pessoa que cultiva boas vibrações, bons campos eletromagnéticos, sendo bem técnico mesmo, enquanto que quando você se masturba, não, aí você tá só liberando uma energia, você não tá trocando uma energia com outra pessoa. Isso é real, cara, isso existem inúmeros estudos que defendem isso, inclusive os próprios taoístas defendem que para o homem, dependendo da idade do homem, né, em geral, o número menor de ejaculações por mês é melhor em termos de produtividade, diferentemente da mulher, que a mulher é estimulada a ter mais o sexo. Como eu falei, a mulher faz sexo para se conectar, o homem faz sexo para relaxar. Então existe uma diferença muito grande, enquanto que em geral as mulheres são receptoras e os homens são aquela relação de yin yang, né? Enquanto que a mulher ela recebe, o homem e doa. Então existe essa troca. Se você não faz essa troca com outra pessoa, você faz sozinho, você só tá doando. Então você acaba perdendo uma energia. E aí, lógico, tem várias emoções liberadas ali, ocitocina, dopamina, endorfina, que claro que se não fosse esses neurotransmissores nós não estaríamos aqui. Disse para vocês, o orgasmo está ligado ao sistema de recompensa do ser humano, que é o que? Liberação de dopamina, endorfina, dopamina, ocitocina. Logicamente, é algo prazeroso, porém, a gente sabe que existe uma relação entre questões de química e física das duas pessoas envolvidas. E aí daí, por isso o meu título, que é importante que você entenda essas outras pessoas.